Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Ruth. O que muda na relação entre pais e filhos a partir do momento que eles deixam de ir à escola e passam a ficar mais tempo em casa? Olha, na realidade, a responsabilidade dos pais aumenta, porque em época de aula, a escola fica entre os pais e os filhos, e a escola se retirando, o que ocorre? O confronto é muito maior. Então, é fundamental que você, através do diálogo, consiga alicerçar e, de alguma maneira, estar se relacionando de uma forma mais direta, né, com o seu filho, porque, na realidade, ele não está de férias de você, ele está de férias da escola. Bom, para muitos pais, começam as férias das crianças e acabam o sossego dos pais. É assim mesmo que funciona? Olha, depende muito de como você organiza o tempo e o espaço na sua casa. Se você for distribuindo o tempo da criança, sente com ele, tente verificar o que você gostaria de fazer, que tipo de programa na televisão você gostaria de estar assistindo, com quem que você gostaria de estar passeando. Abra as portas da sua casa, não só para o seu filho sair um pouquinho e visitar ali o vizinho, como também para receber os amiguinhos. E, de alguma maneira, relacionar-se com ele no seu tempinho livre, porque eles de férias, você também tem atividades que são mais diminuídas. Então, sem dúvida nenhuma, você vai ter um tempinho para estar com ele. Bom, Virgínia, com certeza os pais devem ter dúvidas e o telefone está à disposição para as perguntas para a Virgínia. 255-8282. 255-8282. Ligue, participe, tire sua dúvida. Por exemplo, assim, Virgínia, você disse, né, na questão das férias escolares. O que representa para a criança? Geralmente, qual a expectativa da criança? E quando a gente fala em férias escolares, é rede pública, rede privada, tanto faz, né? Qual que é a expectativa da criança quando ela entra em férias? Olha, sem dúvida nenhuma, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que dá prazer. De repente, não ficar muito preso no horário. Eles gostam de brincar sem ter necessariamente de serem interrompidos. E com certeza, eles querem ser inseridos dentro da sua casa, porque eles ficam tão fora de casa. Então, vai uma dica para você. Organize um quarto, um lugarzinho no quintal, onde eles possam realmente fazer a bagunça. E não se preocupem, deixe esses 30 dias para que eles realmente possam aproveitar. Virgínia, seria mais ou menos assim, esquecer que a casa tem uma rotina? Não esquecer que a casa inteira tem uma rotina. É claro que a rotina continua. É encontrar um espaço, porque a casa também é deles, onde eles realmente possam se sentir donos e possam sentir, assim, prazer em estar lá. Não deixe o seu filho apenas na casa do outro. Receba seu filho dentro de casa, afinal, a casa é dele também. Virgínia, para quem está trabalhando, nem sempre é possível estar saindo com a criança para cinemas, para parques. Como é que é possível organizar atividades de férias em casa? Olha, trazendo os companheiros para dentro de casa, através de determinados jogos, né? De alguma maneira, no finalzinho da tarde, podendo sim, Ruth, eu acho que há tempo, até porque o trabalho de levar um filho na escola, o trabalho de fazer a tarefinha deixa de existir. Então, nesse tempo, você pode, de alguma maneira, estar presente com ele. E quem aguenta bagunça? Quem aguenta bagunça daquele tanto de menino? Mas eu acho o seguinte, a casa também são dos nossos filhos. De repente a gente assim, quer que a casa fique todinha arrumadinha. E quando vocês forem observar, quando eles forem adolescentes, vocês vão querer que ele fique dentro de casa. Mas desde pequenininho, o que vocês fizeram? Vocês colocaram os filhos para fora de casa. Então é importante, desde pequenininho, que vocês, de alguma maneira, insiram os filhos de vocês. Porque tem uma fase que a gente fala assim para os filhos, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E quando daqui muito tempo vocês quiserem, vem pra cá, meu filho, vem pra cá, ele não vai entender a sua linguagem. Ele vai entender a linguagem do vai pra lá. Começa agora esse processo de agora. manter a família vem unida? Pra cá. Antes a casa bagunçada, um copo quebrado, do que o seu filho na rua, porque as consequências futuras, sem dúvida, são piores. Você acha que pode ser uma oportunidade de mais contato entre pais e filhos? Sem dúvida, e exatamente porque a gente não exercita o contato, na época de férias os pais ficam sem saber o que fazer, né? E às vezes, gente, gera até um filho consumista. Vai pro shopping, toma dinheiro, vai comprar. Será que isso é educação? Eu acho que nas férias a gente tem que desenvolver uma matéria muito importante dentro de casa. Chama-se limites. Virgínia, e aí vale para qualquer classe social, né? Que a gente fala muito em vai passear, em sair, em viajar. E a gente também tem aquela classe social que não tem aquele hábito nas férias de viajar, de sair com os filhos. Hoje mesmo tem condições de ficar mandando para shopping, parques ou colônias de férias. Dentro de qualquer classe social é possível se estabelecer esse processo de interação, né? Não, sem dúvida. E por incrível que pareça, a televisão até ajuda. Você pode sentar, né, escolhendo um bom programa, claro, né, com
com o seu filho e está discutindo as mensagens que dificilmente, né, você tem acesso e que entram dentro da sua casa. Então a televisão pode ser um objeto intermediário através do qual você pode estar estabelecendo diálogo com o seu filho. Mas a gente não precisa bolar também passeios muito mirabolantes, não. Ande em volta da sua casa, converse, sente num banco do jardim, pergunta o que você está sentindo, senta, vai jogar um dominó. É importante a gente conhecer os filhos da gente, porque senão você vai estranhá-los quando eles crescerem. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas a conversa com a psicóloga Virgínia Suassuna Costa continua daqui a pouco. O Jornal do Almoço discute hoje como conciliar a rotina de trabalho com as férias escolares dos filhos. E nós vamos ouvir agora a opinião de pais e crianças sobre como conviver com este problema. As crianças cobram muito algum passeio diferente durante as férias? Cobram. Muita cobrança, quer que a gente saiba viajar com eles. Já está cobrando, quer viajar para casa da avó. E quando não é possível deixá-lo viajar, como é que fica a situação? Reclama muito em casa? Ah, reclama bastante. Como a senhora faz para contornar essa situação? Ah, mando jogar videogame, assistir televisão, descer um pouquinho, brincar, voltar. Cobra antes das férias, já negocia as férias deles. Já está tudo encaminhado este ano? Já. E no caso de alguma impossibilidade, como é que fica a situação? A bronca é grande em casa? Não, a gente procura contornar porque tem que ser... o menino tem que entender que nem sempre pode acontecer o que ele quer, mas a gente luta para conseguir. Eu vou viajar para a praia. E os seus pais já garantiram essa viagem ou ainda está na dúvida? Já garantiram. E se de última hora não der certo a viagem, o que você pretende fazer? Ah, vai ser uma frustração, né? Aí eu vou dar um jeito de divertir por aqui mesmo. Mas fica a bronca? Fica. Eu fico enjoada com minha mãe. Quando ela me pede uma coisa, eu falo que não vou fazer. Virgínia, a partir de uma determinada idade, as crianças começam a querer viajar sozinhas. Quando é que isso deve ser permitido ou que isso pode ser permitido? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque os adolescentes ficam querendo realmente viajar sozinhos. De um lado, né, nos pressionando. E a gente fica aqui do outro lado com um cordão, né, umbilical psicológico, pensando assim, eu acho que ele não vai comer direito. Eu acho que ele não vai dormir direito. Eu acho que ele ainda não está preparado. E de repente, quem não está preparado somos nós ainda, né? Então, quando é que é a época certa? A hora que você, de alguma maneira, tiver esses medos seus trabalhados. E quando você sentir que realmente ele já tem uma maturidade para ficar sem você. Porque, na realidade, essas primeiras separações são só as primeiras, são só os primeiros voos, porque mais cedo ou mais tarde eles vão realmente se separar da gente. Então talvez as férias sejam um bom momento para você começar a trabalhar essa separação e acreditar que isso seja possível. Virgínia, nós temos a resposta dos pais e das crianças ali. Vamos fazer uma rápida análise do que o pessoal falou ali na rua. Os filhos cobram, os pais admitem isso. Isso realmente é sério. Eles estão de férias, eles cobram alguma coisa. Atenção. Sem dúvida, eles cobram atenção e às vezes cobram também aquilo que eles não têm direito. Então, olha que coisa interessante. De um lado, se você permitir tudo, você vai estar sendo permissivo e aí você não vai estar educando. Se por outro lado você não permitir nada, você vai ser autoritário. Então é a hora do confronto, é a hora do diálogo, é a hora de verificar o que é possível, porque nem tudo que se deseja se pode conseguir. Outro pai diz que os filhos reclamam sim. Nessa hora ela manda assistir TV, jogar videogame ou então descer para brincar com os amigos. Como é que é essa atitude? Olha, dentro dessas 3 atitudes citadas, eu não ouvi em nenhum momento você dizer que gostaria que ele ficasse ao seu lado. Então descer, assistir televisão, jogar de videogame são alternativas. Mas e você? Onde é que nesse momento você pode e deve assumir a função de pai, de mãe? Outro pai diz que negocia com os filhos, o que eles querem e o que ele pode oferecer. Exatamente, eu acho que esse pai é o que está mais alicerçado emocionalmente. Uma coisa é querer, a outra coisa é poder. E aí, de alguma maneira, você está educando o seu filho. Porque se por um lado você não disser não para o seu filho, a vida vai dizer por você. Então seria preferível que começássemos de nós mesmos. Agora, por forma dos pais e os filhos, a Lúcia reclamou ali, a menininha, a última que falou, que fica chata, enjoada e não faz nada que a mãe dela manda. Olha, aí a Lúcia também está errada. Você sabe por quê? De alguma maneira, a rotina da casa muda porque você está presente. Então não custa você arrumar a sua caminha, né, você guardar o seu chinelinho, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que aprender a fazer isso. Então começa, ajuda a sua mãe, porque sem dúvida ela vai ter mais tempo para você também. É na troca que a gente cresce. Virgínia, nesse período, os filhos começam a ter mais contato com tios, com avós, e às vezes o grau de permissividade é diferente dos pais para os avós. Como é que se pode conciliar tudo isso?
Este é um problema grave, porque a avó, principalmente aquela que se sente muito culpada porque não foi mãe, pega o netinho, coitado do netinho, né? E fica sendo super permissiva. Então, tudo aquilo que a mãe não quer, a avó permite. E, infelizmente, com essa atitude, você está deformando o seu neto. Nem foi mãe e, de repente, nem está sendo avó. Então, é fundamental que o não, ele amanheça sendo não, ele anoiteça sendo não, porque, de repente, tem uma hora que você diz sim, tem uma hora que você diz não. Então, na realidade, a curto prazo, você pode estar ficando livre da encheção de saco do seu filho, mas a longo prazo você está impedindo que ele tenha um equilíbrio emocional. O Joaquim de Santa Marisa pergunta se tem problema, por exemplo, nessas épocas do ano, deixar os filhos na rua até tarde, até altas horas, uma vez que eles não têm horário, não têm que acordar cedo no dia seguinte. Não, é importante ter limite, sim. Também férias não é sinônimo de libertinagem. É fundamental que ele tenha um horário para voltar, inclusive verificando os cuidados, né, que de repente essa rua aí pode estar provocando. Limite é fundamental nas férias também. A Remelinda, do setor marista, quer uma sugestão para os pais que não vão ter férias. E a Adriana, da Vila São José, pergunta o que ela pode fazer para ocupar o dia do filho, já que ela trabalha o dia inteiro. Você tem alguma sugestão? Olha, sem dúvida, senta com o seu filho nesse final de semana, com uma canetinha, com papel, e pergunta para ele o que você gostaria de estar fazendo. Tenta administrar com ele o tempo dele, porque parece que ele fica com um tempão tão grande e realmente não sabe o que fazer. Então, divida essas atividades em atividades onde ele pode estar incluindo amiguinhos. É muito importante que a criança aprenda a brincar sozinha também, né? Horas de leituras, horas de televisão, e você aí que trabalha fora o dia inteiro, né? À noite, com certeza você vai estar mais descansada, até porque você não tem que levá-los até a escola. Senta, conversa sobre o dia, tenta programar o dia seguinte, aproveite, não tire férias dos seus filhos nessas férias. Rotina de trabalho com as férias escolares dos filhos. Virginia, está se tornando um hábito muito comum mandar os filhos para a colônia de férias. Você acha que isso é saudável? Pode ser uma boa opção para as férias? Pergunta do Ciro aqui, ele quer saber se é bom fazer isso. Não necessariamente, né? De repente, mandar os filhos para a colônia de férias é colocá-los numa outra atividade escolar. Filho sente falta de casa, assim como a gente sente falta também. Se essa for a única opção, de repente é uma alternativa. Agora, eu acho que seria importante você estar junto com o seu filho, criando alternativas de inseri-lo. Não os coloque fora da sua casa, porque eu vou repetir, quando você quiser que eles entrem, às vezes pode ser tarde. Bom, tem gente em dúvida sobre o que fazer com os filhos nas férias. O Luiz Carlos, do Centro, pergunta se é um bom passeio levar os filhos para a fazenda o mês todo. E a Viviane, do setor Santa Luzia, quer saber se pode, se ela deveria deixar os filhos irem para o Araguaia sozinhos. Olha, interessante, né? Os pais perguntam o que eles deveriam fazer. Sente com seus filhos e decidam juntos, porque de repente oferecer a eles um mês inteirinho numa fazenda pode ser bom para você, mas pode não necessariamente ser ideal para eles. Ir para o Araguaia sozinho, quer dizer, depende da idade do seu filho, depende da noção de limites que ele tem, depende de com quem que ele vai. Agora, é muito importante que você esteja presente em no mínimo 50% das atividades dos seus filhos nessas férias. Virginia, essa resposta vale para o Marcelo, ele quer saber se pode deixar, ou se é bom deixar os filhos viajarem sozinhos para a casa de parentes. Interessante, eu estou ouvindo muito a palavra deixar, 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 e a mensagem que eu estou querendo passar para vocês é o ficar, é o ficar, é o ficar. Que parentes são estes? Será que esses parentes estão assim realmente disponíveis para receber os seus filhos, já que você também não está querendo que ele fique com você? Vamos experimentar, vamos fazer essas férias diferentes. Tem uma questão apresentada também pela Fernanda, do setor Rio Formoso. Só que o problema dela é o contrário. Ela quer saber o que fazer quando os pais não deixam os filhos saírem. Não sei, né? Depende de onde, né, essa criança está querendo ir. Eu acho importante a negociação. Às vezes os pais, Fernanda, não deixam os filhos saírem porque é aquela história do cordão umbilical psicológico que eu disse. Às vezes eles acreditam que se eles não estiverem pertinho de você, vocês não são autossuficientes ainda para lidarem com as situações que podem, por acaso, aparecer. Mas negocie, mostre para sua mãe que de repente você já é capaz. Virginia, mas quando tem mais de um filho, mais de uma criança dentro de casa, também às vezes complica um pouquinho mais, não é? Complicam. Vocês dois aí que ficam o dia inteirinho sozinhos, ou enquanto três, a mamãe ou quatro, ou três. Né? Mas aí vai uma dica interessante. Pega uma folhinha de segunda a segunda-feira. Então, principalmente se forem dois fica até mais fácil. Então, toda segunda-feira, o líder da casa é um.
Toda terça-feira, o líder da casa é outro. O que significa isso? Então, no dia que você for líder, você pode escolher a televisão, o programa que você quiser, você pode decidir a hora que você quer tomar banho, terminar a brincadeira, mexer no computador. Este é o seu dia. No dia seguinte, é o dia do seu irmão. O que você vai aprender com isso? Vai aprender a conviver a dois, porque nem todo dia é o seu dia. Mas se eu for o líder da segunda e o filme que eu quiser assistir for da terça? Aí você vai negociar. Que de repente você pode, na terça-feira, embora não seja o seu dia, conseguir assistir o filme que você quiser. Na quarta-feira é uma nova negociação. Assim, com certeza, as brigas vão diminuir. Por quê? Porque todo mundo vai ter direito. E uma reclamação que eu escuto muito é que os pais acabam privilegiando um filho em detrimento do outro. Então eu fico pensando, até que ponto nós pais não somos os maiores causadores das brigas entre os nossos filhos? Vocês já perceberam que quando eles estão a sós, sem a nossa presença, eles se comportam de maneira diferente? Até parecem anjos. Ok, Virgínia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e boas férias para todo mundo. Para nós.